Ela indicou, chegando pro primeiro vídeo aqui, reagindo a conteúdos que eu acho que seja interessante pra gente, né? Conteúdos que eu já tô acostumado a assistir. Não a assistir os vídeos em si, mas consumir o conteúdo da pessoa que tá criando o vídeo. Porque a minha ideia aqui é pegar vídeos que muitas vezes eu sequer assisti ainda, então a gente vai meio que assistir junto. E quem sabe tentar mastigar esse negócio junto, sabe? Aquela experiência imersiva toda. Tô todo desarrumado, vou ver se eu coloco um boné aqui, porque meu cabelo tá uma merda e eu preciso cortar ele, inclusive. Mas isso não vai atrapalhar em nada, isso é só um teste, então não levem isso como final, né, da obra. Porque ela é só o começo, é bem o começo mesmo. Tô fazendo teste aqui, inclusive, no meu celular, se tá funcionando. É só o começo, é bem o começo mesmo. Aparentemente tá rolando, então vamos tentar pegar um vídeo aqui. Aê! Agora é sucesso. Vambora. Agora sim vocês vão conseguir entender, pô. Porque eu mostrei o Baca, ninguém entendeu nada. Ó, o Baca é esse cara aqui. Tem que começar tudo de novo, né, basicamente. O Baca é esse cara aqui, que foi o canal que eu escolhi trazer pra vocês aqui de curiosidade, esse queridíssimo aqui. E qual que é o rolê? O cara é basicamente um filósofo que vai falando coisas enquanto ele vai mostrando percursos que ele vai fazendo, né? Ele vai gravando, vai tirando foto, é muito interessante. Vocês vão conseguir entender melhor aqui com o decorrer de um vídeo que eu for mostrar pra vocês, mas vocês vão ver que é bem legal. Bem legal mesmo. Então aqui, ó, por exemplo, o Japão é uma distopia cyberpunk do mundo real. Pô, interessantíssimo esse título aí. Você vê que tem 27 minutos. É um vídeo dele andando pelas ruas do Japão e falando coisas que ele acha, né, sobre. Então, bem interessante. Eu vou pegar pra reagir esse aqui, ó. Agora eu me torno a morte. Olha que interessante. É muito legal esse vídeo aqui. Eu já assisti, mas não mastiguei tanto ele. Então, eu acho que dá pra, enquanto a gente for assistindo, a gente vai mastigando junto mesmo, né? Que é a ideia. Então, ó, pra você ver qual que é o conceito do negócio. Tem uma fotografia muito maneira. Luzes baixas. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Ó. É, assim tá legal? Acho que assim dá pra ver bem, né? Vou colocar com legenda. Tiver a legenda porque eu não vou escutar o áudio. Eu vou só lendo na legenda. Porque como eu tô conectado aqui no meu microfone, eu precisava ter um headphone para poder o negócio funcionar direitinho. Então como eu não tenho ainda, eu preciso inclusive providenciar, a gente vai fazer desse jeito. Mas eu vou providenciar, eu preciso providenciar um headphone pra gente poder reagir a esse negócio direito. Essa semana, quem sabe, ele aparece do além, sei lá de quando. Mas, bora lá começar o react desse vídeo aqui. Você vê aqui, ó. Ele tá andando, e ele anda com a câmera, né, provavelmente uma GoPro que ele vai gravando, e uma câmera, tipo uma Cybershot, sei lá o que é isso aí, que ele vai tirando foto e vai colocando essas fotos aí. Então tem também o seu conceito de fotografia no negócio, porque fica maravilhoso, né? Tem um conceito fodido. Você vê que não é só um canal simples de, o cara tá conversando um monte de grossa e tal, não. E rola muito. Eu não sei se vocês manjam aquela parada que o pessoal tá falando agora, que é tipo double cam, assim, que enquanto você vai falando um conceito, embaixo vai passando alguma coisa meio terapêutica, etc, pra poder reter sua atenção. Eu acho que esse cara usa um pouco disso, eu acho, minha opinião. Ah, não, mas é legal os vídeos dele, tem todo esse conceito? Tem, mas com certeza inconscientemente esse cara pensou na neurociência de que isso daqui traria uma retenção pro canal dele. É muito importante frisar isso. E Baca, se você tá assistindo isso ou vai assistir algum dia, você vai falar, filha da... Me pegou. A gente sabe que eu me interesso tanto por física quanto pelas filosofias orientais. Eu acho interessante que realmente tiveram vários físicos no decorrer da história que relacionaram algumas descobertas da física moderna com alguns conceitos das filosofias do Oriente. O Oppenheimer não foi o único. O próprio Einstein. Isso daí, ele tá falando sobre qual foi a repercussão do Oppenheimer no Japão, porque como vocês sabem, o filme Oppenheimer trata sobre o cara que inventou a bomba atômica, e como vocês também sabem, a bomba atômica foi jogada em 2 lugares do Japão, Hiroshima e Nagasaki. E aí qual que é o ponto? Pra quem assistiu Oppenheimer sabe que o Oppenheimer sequer menciona... Sei lá, é esquisito porque eles não fazem nenhuma referência ao Japão no decorrer do filme, sabe? Eles meio que tiram isso de cena, não sei se subestimam, se colocam numa posição inferior ali o Japão, mas o fato é, não aparece um japonês durante o filme inteiro. Não sei se era a ideia, enfim, se tem algum conceito, algum objetivo por trás. Quem souber me fala, por favor, mas uma coisa que eu percebi é que não aparece um sequer japonês no filme inteiro. Sendo que as vítimas da bomba foram os japoneses, né? Curioso. E aí ele tá falando sobre a repercussão desse filme, né? Óbvio, ele tem uma repercussão global, mas especialmente no Japão, que é o outro lado da moeda, pelo menos do que aborda o filme. Seria interessante saber essa perspectiva, inclusive. As filosofias aqui do Oriente, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, todas elas se influenciaram mutuamente em alguma medida, né? E por isso elas compartilham vários conceitos, e em alguns pontos elas até meio que se complementam, né? E eu acho que a diferença tá principalmente na forma com a qual você interpreta essas religiões sendo ocidental, né? Porque é evidente que a organização do pensamento ocidental é diferente da oriental, principalmente por uma questão linguística mesmo, né? A forma com a qual os idiomas ocidentais são estruturados faz com que a interpretação dos textos sagrados aqui das religiões do Oriente acabe ficando diferente, né? Cara, olha que curioso, o cara tá falando sobre... Ele sequer entrou na opinião dele sobre as coisas aqui no sentido do conflito de religião, mas ele tá ainda na ideia da superficialidade na interpretação da língua, dado que vivemos em línguas diferentes, que temos origens linguísticas diferentes, e que a partir dessa interpretação linguística,
partir dessa conversão linguística, as ideias já se conflitam. Já são passadas. É como se você estivesse lendo alguma coisa aqui, e aí você lê não com base na língua daquela pessoa, mas com base na sua interpretação de língua. Pensa nas palavras e como as palavras elas se encaixam em diferentes contextos a depender do local onde ele está. Né? Então tem palavras aqui no Brasil que se você leva para os Estados Unidos a tradução é totalmente diferente. Agora pensa isso num conceito de religião, em todo um coletivo de ideias na língua e numa interpretação que o Ocidente tem do Oriente. Entendeu? Porque uma coisa é o Oriente interpretar suas próprias palavras e aí construir um raciocínio, uma ideia com base nisso. Outra coisa é o Ocidente pegar essas palavras do oriental, traduzir para o Ocidente e a partir disso construir a opinião dela sobre a religião do Oriente. Entende? Muito curioso isso. E é uma pauta que esse cara bate aqui. Você vê como esse cara, as coisas que ele fala requerem um repertório no sentido, nas entrelinhas ali. Que ele tá falando pressupondo que você já sabe. E como a gente tá assistindo esse vídeo aqui, acho que vale dizer para colocar todo mundo no mesmo pé. Mas que o negócio é rico, gente, é. E quem acha que eu tô falando demais também, vai direto aí pro canal do cara e devora o conteúdo dele, que é muito rico. E ainda assim eu vou falar um pouco de tudo, né? Eu realmente me interesso por filosofia, eu acabo tendo uma visão meio holística da realidade. Então, cara, eu adoro essa ideia, o fato dele enfatizar isso, de que ele tem uma visão holística sobre as coisas, porque isso é muito relevante. Isso é muito relevante porque é o cara que ele tá criando uma ideia, e aí ele tá partindo com base em vertentes religiosas. E aí do nada ele muda pra filosófica. E você fica um pouco meio perdido, aparentemente, porque você fala, pô, o cara tá tratando de uma visão religiosa, e aí daqui a pouco ele parece ter uma outra perspectiva e tal. Só que na realidade, esse é justamente o conceito que ele tá fazendo. É trabalhando um raciocínio de uma forma ampla, entende? Sem esse encapsulamento das paradas, sabe? Isso é muito brabo. Eu acho isso muito nice. E sério, valorizem pessoas que fazem isso. Porque dificilmente a resposta vai estar ali num lugar só, sabe? Dificilmente a pessoa ela tem que ter a malemolência de transitar nas fontes do conhecimento, sabe? Pra poder chegar no meio termo. Senão, vai acontecer o que a gente vê acontecendo hoje. Falar de uma coisa, eu acabo falando um pouco sobre tudo, das né? discussões. Mas eu gosto sempre de deixar claro que eu não tenho nenhum objetivo específico nisso, né? Eu não tô vendendo curso, eu não tô pegando nada, Brabo, eu mudo de brabo, opinião isso aqui é o tempo todo, tá relevantíssimo ligado? também. Então, assim, eu só tô tentando entender alguma coisa mesmo, né? Um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida de merda. Gigante. E olha que curioso, E cara, eu tá entendo, no né? Eu Japão preciso ter tentando entender alguma responsabilidade, coisa. afinal eu tô falando pra alguns milhares de pessoas aqui. E por isso eu sempre, né, Outro ponto também, responsabilidade social na fala. Tanto esse cara aí tem responsabilidade no que ele fala, tanto eu aqui reagindo ao que ele fala, todos nós, num geral, temos alguma proporção de responsabilidade social naquilo que a gente fala. E é importante frisar isso, é importante ter consciência disso. E é o que ele tá fazendo aqui. Eu sei que eu falo para alguns milhares de pessoas e por isso cabe a mim enfatizar isso para que você não saia desse vídeo achando que eu tô falando a verdade absoluta, quando na realidade eu sou só uma pessoa curiosa tentando entender alguma coisa. E isso ele fala muito bem nesse vídeo. Adorei, bravo. pessoal, não tomar nada do que eu digo como verdade, né? Até porque eu não sou Aí, tá vendo? Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo em específico, porque Gênio. eu não quero ser mal interpretado, né? Eu não me considero um místico, mas eu acho que algumas pessoas podem tentar me rotular dessa forma, tá ligado? Porque, assim, eu quero Eu gosto da bem linguagem claro, né, dele que isso também, aqui tá não é ligado? um vídeo sobre ciência, Não sei se tá tá ligado? ligado Isso aí aqui é do uma nada. filosofada das braba, tá ligado? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre onde Você não é termina o filósofo. Você não é filósofo, você tá falando, tá ligado? Aqueles. materialismo e onde começa o realismo na ciência, né? Eu acho que é mais ou menos aí que eu quero cutucar. Porque a questão é que a ciência, infelizmente, não explica tudo, tá ligado? A ciência não tem os métodos Fato. necessários pra explicar tudo. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá ligado? A parada, né, começa nessa ideia de que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, tá ligado? A gente vive num mundo relativista. A gente se habituou a essa ideia de que não existe uma verdade objetiva. Que tudo depende do ponto de vista, tudo depende dos meios através dos quais você interpreta a realidade. E na real essa percepção é importante. O que é muito interessante isso aqui pra mim. Falar sobre a relativização das ideias, do conhecimento, etc, no geral, né? Deixa a gente mais tolerante às ideias e faz com que a gente entenda cada vez mais que a gente tá mais perdido do que encontrado no geral. Essa é a ideia da pós-modernidade, né? É a busca pelo meio termo, a busca pelo consenso, a busca pelo diálogo de alguma forma, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu vejo muito assim. Pro convívio social, principalmente, né? Porque, de fato, é preciso ter consciência de que cada indivíduo é um indivíduo com experiências próprias, cultura própria. Olha né? isso. Então é evidente Música aos meus que ouvidos. a percepção da realidade de um não vai ser necessariamente a mesma do outro, né? Isso se torna especialmente importante em países como o Brasil, que é tão grande e tão desigual, né? Tem tantas culturas diferentes. Então é preciso saber que, ao mesmo tempo que a visão de mundo do outro nos parece estranha, a nossa provavelmente também parece estranha pra ele, né? Por isso não faz sentido ficar tentando impor a sua verdade, porque por mais clara que esteja a ideia na sua cabeça, por mais óbvio que pareça pra você que você tá certo, o outro pode estar pensando exatamente a mesma coisa em relação a você. Agora, apesar disso, né? O que a gente acaba esquecendo algumas vezes hoje em dia é que relativa é a nossa percepção da realidade, tá ligado? Mas não necessariamente a realidade em si, né? A realidade sempre foi o que ela é, desde o começo dos tempos, né? Desde que o primeiro Homo sapiens pisou na Terra, a Terra já estava girando em torno do Sol. O tempo sempre... Cara, olha isso. Na moral, há quanto tempo
vocês não pegam, eu até arrepio, até quanto tempo vocês não pegam pra escutar uma pessoa que fala de uma forma tão sensata e que abraça e respeita a tolerância à ignorância. Sobre o fato de que sermos ignorantes é o que nos faz de alguma forma um pouco mais sábios. O cara fala, ele circula aí pela diversidade cultural e intelectual do Brasil, de como a gente tem perspectivas tão diferentes, mas estando aqui como uma só nação, e como isso é importante para que a gente atinja o conhecimento de alguma forma, a partir do ponto da ignorância. Isso é muito louco, esse cara. Quando eu assisti isso aqui, tem uma semana, tá? Não tem muito tempo não. Tá? Detalhe, eu nem vi o vídeo. Eu vi o vídeo no comecinho só que eu tava indo pro trabalho, coloquei no carro pra ir escutando. Enquanto eu escutava isso, eu falava, cara, isso aí é de uma sensatez que eu não sei nem te dizer. Eu achei sensacional. E olha que curioso. Decidimos aqui fazer esse o primeiro vídeo do React aqui do Talent Co. Maravilhoso. Isso aqui é tudo, gente. Esteve correndo na mesma direção. A luz sempre esteve acelerando na mesma velocidade, tá ligado? O universo não mudou de lá pra cá. O que mudou foi a nossa capacidade de perceber o universo. A nossa percepção da realidade é relativa. Nossa percepção da realidade. Porque ela é sempre mediada pelas condições materiais da realidade que nos cerca. Aí vem o cara me manda uma foto dessa sensacional. É isso, mano, na moral. Tá entendendo? De nada, tá? De nada. Pra quem não conhecia o Baca, de nada. O mundo que nos cerca. Então é óbvio que o cara que tem acesso a um microscópio hoje em dia, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo da realidade do que o cara que viveu 2000 anos antes dele, que não tinha acesso a porra nenhuma de tecnologia, né? Ou seja lá do que for. Quando Aristóteles tentou definir o conceito de valor na Grécia Antiga, ele chegou na conclusão de que o que definia o valor de uma mercadoria era a utilidade de consumo dela na sociedade. Aristóteles ignorou praticamente, né, o trabalho humano que era colocado na produção das mercadorias. E isso faz todo sentido quando você leva em conta que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata, né? Trabalho escravo não tem valor, tá ligado? Você não paga o escravo pra trabalhar. Olha isso, na moral. O cara tá falando sobre a perspectiva de Aristóteles ao colocar a opinião dele sobre um fato, e aí ele traz pra contexto o fato de que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata. E aí ele vai falar sobre a propriedade desse contexto. E isso é completamente essencial pra discussão. Como você vai ouvir Aristóteles sem saber o contexto que ele vivia? E aí por algum acaso, em algum momento, alguém chega pra você e fala, cara, o contexto dele era uma sociedade escravocrata. Aí você fica tipo, tá, isso revela muitos pontos? Ou não? Eu tô maluco? Porra! A gente pega esse cara só, mas e se pegar todos os caras que falaram em toda a história? Em qual contexto eles estavam inseridos? Isso é tão importante quanto pegar essa fala e colocar no nosso contexto de agora. Você entende como isso é relevante pra nossa síntese? Porra, velho! E aí o cara vem e fala esse negócio, meu Deus. Então não teria cabimento imaginar que o trabalho humano transferiria algum valor pro produto nesse caso, tá ligado? Aí a conclusão que o Marx foi chegar 2000 anos depois foi completamente diferente, tá ligado? Porque as condições materiais que mediavam a percepção do Marx no século XIX eram completamente diferentes das que mediavam a percepção do Aristóteles 300 anos antes de Cristo, tá ligado? Sabe que aqui na Ásia, principalmente por influência do budismo, muita gente considera que o ser humano tem 6 órgãos do sentido, ao invés de 5, que nem a gente está acostumado a pensar no Ocidente, né? O budismo ele considera a mente como se fosse um órgão do sentido, assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá ligado? Porque no budismo eles têm essa noção de que os pensamentos também são formas de interpretar a realidade. Os pensamentos não surgem do nada, tá ligado? Eles são uma reprodução da realidade que nos cerca. Imaginar que os pensamentos sejam produzidos dentro da nossa cabeça é que nem imaginar que os sons sejam produzidos pelo próprio ouvido, tá ligado? Essa é uma frase do próprio Buda, Olha inclusive. isso. E toda Quanta essa confusão afirmação braba. entre a realidade e a nossa percepção dela acaba se acentuando em Descartes, né? Porque Descartes... Olha isso, que foto sensacional. Dava pra assistir esse vídeo só vendo a foto. Era por meio de uma decomposição Sem escutar, analítica, sem áudio. ou seja, dividindo esse problema em pedaços, né? A decomposição analítica é uma das etapas do método cartesiano, que acabou por dar origem ao método científico e que se provou de fato. E lembrando que Descartes também era um filósofo, né? Então como isso entra também na questão da visão holística, que ele falou lá no começo. Porque o mundo, no geral, os grandes pensadores, eles tinham uma visão holística. Hoje em dia a gente tem isso, né? Principalmente pós-revolução industrial, a gente tem essa divisão de conhecimento. Que é um vídeo também que eu já fiz chamado Fragmentações do Conhecimento. E aí esse cara bate justamente nessa tecla, sobre o quão é importante que a gente tenha uma visão holística sobre as coisas. Não só ele, mas a gente também, ao sintetizar. E graças a isso a gente alcança tantos avanços em áreas tão específicas, né? Da ciência e da tecnologia. Também. O problema acontece quando a gente afunila tanto o nosso campo de visão que a gente deixa de perceber que aquele pedacinho que a gente está analisando é, na verdade, Vocês parte entendem de o que eu tô algo falando maior, aí? tá ligado? A gente recorta a realidade. Exato, perfeito. Depois a gente passa a tratar o recorte que a gente fez com... Em algum momento, a sociedade entendeu que se cada pessoinha, ao invés de ficar buscando entender tudo, se especializasse em alguma coisa, e aí a pessoinha do lado se especializasse em alguma outra coisa, e a pessoinha do outro lado se especializasse em alguma outra coisa, e todo mundo fosse especialista em uma coisa, seria mais interessante do que se todo mundo soubesse de tudo e ficasse de uma certa forma na superficialidade. Pensa num processo de perfurar mesmo, em que ao invés das pessoas ficarem perfurando assim, ó, tipo uma britadeira assim, alguém chegou e falou, cara, pra gente conseguir
encontrar ouro, sei lá, pensa, eu tô fazendo uma analogia completamente pateta, mas pensa nesse sentido. As pessoas têm uma britadeira, cada uma tá tentando achar ouro assim de lado e fazendo assim, mas tá conhecendo todo o campo amplo. E aí alguém, sei lá, a indústria capitalista no geral fala pra você buscar o conhecimento, buscar o ouro, indo até o fundo, ao invés de ficar buscando em tudo, assim. Porque aí se a pessoa que tá do seu lado também for até o fundo, vocês vão em algum momento encontrar alguma coisa mais rápido do que daquele jeito que eles estavam tentando. Qual dos dois tá certo? Não se sabe ainda. A evolução tecnológica aponta que, a princípio, esse de agora tá certo. Mas qual que é o problema aqui? É que se esse aqui não dialoga com esse, eles vão ficar numa busca eterna na vertical e nunca vão conseguir se comunicar na horizontal. Coisa que antes acontecia de uma maneira mais fluida, né? Eu acho que vocês não entenderam nada, mas vão falando aí pra eu poder me sentir seguro, pelo menos. Ele fosse a realidade inteira, né? A Que nem diz o bateria do computador Shakespeare. tá acabando. A gente se fecha numa casca de nós Mas tá bom. e se sente rei de um universo infinito. Eu costumo dizer que a nossa percepção da realidade ela é como se fosse uma vidraça, né? A gente chegou ali por volta do século XVII e tascamos-lhe uma martelada no meio da vidraça. E ela quebrou, né? Despedaçou ali em milhões de cacos. Aí cada pessoa foi lá, pegou um desses cacos e passou a analisar cada caco individualmente, tá ligado? Aí um dia essas pessoas morreram e os filhos dessas pessoas herdaram os cacos dos pais. E os filhos passaram a analisar os cacos sem nem ter visto como era a vidraça quando ela ainda Isso aqui é muito bom. Isso essa foi analogia passando é de geração em perfeita, geração mas é bem até os melhor dias que de aquela hoje, que eu dei, onde as pessoas muitas vezes analisam os cacos sem nem saber que um dia todos eles compuseram uma mesma vidraça, tá ligado? Cada pessoa foi desenvolvendo um conjunto de signos independente para descrever cada caco e no fim elas já não percebem que todas elas estão dizendo as mesmas coisas, só que Exato. por meio de signos diferentes. Esse é o Porque todos os risco de cacos você pertencem à se mesma especializar vidraça. Hoje tanto em a gente tá alguma coisa e habituado a esquecer de entender enxergar um negócio a de uma forma realidade limpa, né? como se ela fosse uma colcha de retalhos, Esse é o né? meu termo. Um monte de pedacinhos Estamos em busca dele independentes, agora nesse exato momento, misturados um vendo no este outro. vídeo. As pessoas elas já nascem num mundo organizado dessa forma e a partir disso elas vão desenvolvendo opiniões sobre os mais diversos assuntos sem perceber que todos os assuntos refletem uma mesma base fundamental, né? Daí que surge essa percepção de que alguns assuntos são completamente relativos, independentes um do outro, né? Como se fosse uma mera questão pessoal que nem sequer merecesse ser discutida. A situação fica pior quando a gente se fecha dentro de uma dessas representações da realidade e passa a acreditar que a representação que a gente inventou é a própria realidade, né? Esse é o caso dos negacionistas, por exemplo. Esse Eles cara passam a brisa muito, negar a né? Ele é realidade muito curioso. pra viver na representação Ele dela, transita né? nos E aqui eu assuntos não de tô uma falando só forma de tão negacionistas bizarra. religiosos, né? Ele já tá falando em negacionismo religioso. Mas eu gosto, tá? sem Essa é a princípios tal visão também holística que podem ele falou lá ser atrás. tanto quanto religiosos fundamentalistas, né? Só que cada um deles se fecha em um dos aspectos da realidade, cada um deles se fecha em um caco e eles passam a negar os outros, tá ligado? Passam a negar o... Isso é muito foda. Passa a negar um aos outros. A tal da Guerra Santa, né? A Guerra Santa é isso. É cada um com um caco sequer se permitindo olhar o caco do outro. E eles matam, perseguem, compartilham discurso de ódio. Tudo com base nisso que esse cara tá falando. Vamos fazer um exercício filosófico, né? E eu não recomendo que ninguém faça isso no mundo real, porque a sociedade não tá estabelecida dessa forma, então se você fizer isso no mundo real, você vai ser esculachado. O curioso é ele falando, eu não aconselho que você faça isso no mundo real, porque a sua sociedade não é estabelecida dessa forma. Cara, isso aqui serve pra tantas coisas na sua vida. Que você ia ganhar tanto se você tivesse esse feeling do que a sociedade de fato tá ou não preparada por conta de como ela foi estabelecida. É absurdo. Talvez eu não estivesse nem fazendo esse vídeo se eu estivesse escutando isso, inclusive. Com razão, né? Mas aqui, especificamente, né, só pra fins de reflexão, vamos generalizar a porra toda, tá ligado? Vamos juntar todos os cacos da vidraça, colar tudo com super bonder e se afastar. Olhar pra vidraça bem de longe. Quando você fizer isso, talvez você perceba que quando Platão falava de mundo sensível e mundo das ideias, ou quando Aristóteles falava de física e metafísica, ou quando os filósofos orientais falavam de yin e yang, quando os doutores da igreja falavam de corpo e alma, quando Descartes falava Olha de isso, substância corporal olha e isso. substância espiritual, quando Olha Marx isso. falava de materialismo e Esse cara, idealismo, na moral, vamos falar a verdade. A essa altura, o que você tá achando sobre o que você tá falando? Honestamente. Porque assim, eu fico fascinado com a maestria que o cara tem de surfar nessa tal visão holística que ele tanto fala. Cara, é impressionante. Eu acho maravilhoso. Isso pra mim é música pros ouvidos, sabe? E na moral, a gente não encontra conteúdo assim no YouTube, pela For You. Não encontra. Por isso que eu acho importante fazer esse quadrinho aqui desse vídeo de react, porque aí pelo menos esse cara vocês conhecem, entendeu? Ah, o que o Ítalo tá falando é grossa, tá pausando demais. Primeiro, é tudo um começo. Mas assim, só o fato de vocês serem apresentados pra isso aqui, eu já tô fazendo meu papel social. Então dane-se do que isso vai ser aproveitado. Conheceu o cara? Entendeu que o que ele tá falando é muito relevante? Acabou. Tá entregue. Psicanálise falava de consciência e inconsciência, quando a neurociência hoje em dia fala de racionalidade e intuitividade, talvez você perceba que, de um jeito ou de outro, e guardadas as devidas proporções, é claro, tá todo mundo tentando dizer a mesma coisa. Cada pensador tá todo mundo utilizou tentando dizer a de mesma símbolos diferentes coisa. no decorrer da história Exato. pra tentar descrever uma mesma realidade fundamental. Isso é o que mais me pega. Tá ligado? Alguns se expressaram por meio de palavras,
outros por meio de equações, alguns de forma mais sofisticada do que outros, com objetivos diferentes, em épocas diferentes, e portanto mediados por condições materiais diferentes, mas ainda assim, vários deles chegaram numa conclusão parecida.